Como sabe a medida exata da rena? A rena, ela vem num potinho bem pequenininho e não tem um medidor exato que a gente pode usar. Então, assim, eu, como já estou há algum tempo, eu trabalho no olhômetro. Mas sabe aquele palito de unha que a gente compra o pacote é descartável, a gente chama de pau de laranjeira? Sei. Tem uma pontinha fina de um lado e do outro lado ele é chanfradinho. Isso. Aquele palitinho, ele cabe lá dentro. Você pode usar aquela parte chanfradinha como um medidor para rena. Então, você pode colocar em torno de 2, 3, até 4, dependendo da espessura da sobrancelha, asinhas daquela. Outra opção que você pode usar, sabe aquelas espátulazinhas de mexer café descartável? Sei. Aquela pequenininha? Também, não sei se é mais para você. E em algumas lojas de cosmético, existe, eles chamam de pá de rena. É uma varetinha de bambu, onde a pontinha, ela faz um abauladinho assim, ó. Você pode colocar também, tá? Para você conseguir tirar e dosificar. Mas toda a medida que você for usar, você vai ter de acordo com a sobrancelha. Por exemplo, minha sobrancelha é pequenininha, então você vai preparar menos. Uma sobrancelha mais grossa, você vai ter que preparar mais. De forma, você vai ter que olhar a área que você vai trabalhar para ter mais ou menos a ideia. Outra coisa, uma outra pergunta aqui. Quando o que sobrar ser utilizado? Não pode. Tá? E por questão de 2 motivos. O principal é porque você vai pegar o produto e vai passar no cliente, depois vai voltar lá no potinho, então você contaminou. O que você usou em mim, você não pode usar em outra pessoa, porque o pincel foi aqui, o palitinho foi na minha pele e voltou lá. Esse é o primeiro aspecto e o mais importante. Só por isso já seria, não deve reutilizar. Mas vamos lá. Mais a fundo, a rena, depois de preparada, ela perde um pouco do poder de fixação. Então, depois que ela perde esse poder de fixação, se você aplicar você deixou ela preparada, se você vai usar num outro cliente, ela já não vai ter a mesma ação. E aí você não vai ter um trabalho bem feito, ou vai ter que deixar muito mais tempo esse produto na cliente. Emendando nisso aí, você perguntou se pode usar a rena oxidada. A rena oxidada é aquela rena, ela vem num potinho, ela é clarinha, quando ela oxida, ela fica escura. Ela perde um pouco o poder de fixação dela. Eu posso usar? Posso. O que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar o tempo de ação dessa rena. Os 10 minutos que eu daria numa pele clara vai passar para 20, 25 minutos. Os 20 minutos que eu deixaria numa outra pele, numa pele mais morena, vai ficar 30, 40. E aí você vai ter que ir no erro e no acerto. Eu falo, até eu que era isso que acontecia, eu joguei muita rena fora, porque quando eu via que estava oxidada, eu jogava fora. E aí, o que eu comecei a fazer? Isso é uma dica. Se eu tiver com meio de rena dado, porque a rena a gente usa, sempre acaba demorando mais para usar, principalmente os frascos maiores. Hoje eu compro daquele frasco menorzinho. Além de ser mais barato, acabo conseguindo usar ele todo. Enquanto o outro maior, ela sempre chegava na metade e oxidava, mesmo tomando cuidado. Então, assim, para não oxidar, você mantenha sempre aquele batoquinho tampando, junto com a tampa, não deixa aberto, porque aquilo ali vai oxidar mais rápido. Mesmo com esse cuidado, com o tempo, pelo abre e fecha, ela acaba pegando umidade. Então, aí, o que eu fazia? Eu compro uma outra rena e quando eu vou preparar, por exemplo, eu ponho meio a meio. Eu ponho e meio da oxidada. Assim, eu não perco a rena e eu dou uma potencializada na ação
do tempo. Então, eu consigo trabalhar quase que no mesmo tempo que eu trabalharia com uma rena normal. Então, essa é uma... que aí você não tem que jogar fora e você acrescenta. Isso, a oxidação, lembrando que tem que estar na validade, porque às vezes a rena está na validade e oxida. Na validade, aí você descarta, tá certo? Ok. Quantos minutos eu devo deixar a rena em cada tonalidade de pele? Eu trabalho com uma tonalidade só, que é o castanho médio. Isso. Por que eu trabalho? Porque eu consegui chegar num consenso que eu consigo trabalhar qualquer tom de pele com o tom de marrom que ela me deixa. Então, peles claras, como a minha, eu deixo em torno de 10 a 15 minutos no máximo. Se a pessoa é muito clarinha, não quer uma sobrancelha muito marcada, às vezes eu deixo até 5, entre 5 e 10. Se a cliente tiver uma tonalidade de pele mais morena ou intermediária, como a sua, né, que é uma morena clara, em torno de 20 a 25 minutos. E se a pele for negra, em torno de 25 a 40 minutos, que é o tempo máximo da ação da rena, em específico a que eu trabalho, que é a dele e dela. Agora você precisa ver a rena que você está trabalhando, o tempo máximo de ação dela, e aí eu vou dar como sugestão para você, porque assim, cada rena tem uma forma de ação. Hoje tem rena que com 5 minutos você já consegue uma pigmentação escuríssima. Então, o que eu indico você fazer? Prepara a rena, aplica nessa região aqui do braço alguns pontinhos, faz umas bolinhas com a rena, e aí você marca o tempo. Então, a primeira bolinha eu vou deixar 5 minutos, a segunda bolinha eu vou deixar 10 minutos, a terceira bolinha 15 minutos. Por que que você vai fazer isso? Conforme você for limpando, você vai vendo a tonalidade que ela fica. Isso você pode fazer na sua pele. Ah, na minha pele, a de 5 minutos quase não apareceu. Então, numa pele clara, ela vai aparecer de forma suave. A 10 minutos também não apareceu. Então, eu vou poder usar. E assim você vai até o tempo máximo. Por que eu estou falando isso? Porque a minha rena, eu sei que ela vai até 40 minutos. Mas tem rena que o tempo máximo de ação é 15, 20 minutos. Então, quanto menor o tempo de ação total dela, menor o tempo de ação eu tenho que deixar numa pele clara. Entendi. Outra dica que eu costumo passar para os alunos, porque eu tenho muito aluno que gosta de ter as cores. Ah, eu quero ter um castanho claro, um castanho médio, um castanho escuro. Então, o que eu dou como dica? Compra uma castanho claro e compra uma castanho escuro. Porque você misturando em partes iguais as duas, você chega no castanho médio. Tá? Então, E no caso, eu deixando, desculpa interromper, no caso eu deixando o castanho médio até o tempo máximo, eu consigo alcançar um tom quase como um preto, porque tem cliente que gosta da sobrancelha bem marcada. Bem escura, bem marcada, sim. Sim, consegue. Tá? Ótimo. Então, e assim, eu tô falando da rena que eu trabalho. Tem outras marcas. Por exemplo, a rena castanho escuro deles não é tão marrom quanto a castanho médio. E a castanho claro é mais esverdeada. Então, a gente consegue ver o fundo de cada uma de acordo com a necessidade.